candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro, general Hamilton Mourão, tá no Rio Grande do Sul e tá conversando com a gente. General Mourão, bom dia. Bom dia, Nando, tudo bem? Tudo bem, o senhor esteve em Passo Fundo ontem, o senhor está onde hoje? Agora estou quase chegando em Santiago, Baitachão. Baitachão, como é que estão as estradas aí nessa cruzada que o senhor está fazendo pelo estado? Olha, peguei alguns trechos bem complicados, outros bem bons, meio a meio. Meio a meio. O senhor chegou a tomar conhecimento da última pesquisa do Ibope que saiu ontem à noite? Sim, tomei conhecimento da pesquisa, sim. O que o senhor acha desse cenário aí que está desenhando um segundo turno com Fernando Haddad do PT? Eu acho um pouco convincente isso aí, né? Ainda acredito que tem alguma distorção nessas pesquisas. Na pesquisa, mas o senhor não acredita na pesquisa ou ela pode ter sido mal feita? O que o senhor imagina? Eu acho que como é a metodologia, não sei qual é a metodologia que está sendo usada. Sim. Porque eu tenho percorrido o Brasil aí de norte a sul, leste a oeste, e tenho visto um apoio muito significativo aí para o Bolsonaro, visto, né? Um apoio muito significativo. Certo. Bom, o senhor está falando em viajando pelo Nordeste, viajando aqui, viajando ali. Uma das questões que está em pauta, e aqui o Rio Grande do Sul está recebendo também, é a chegada dos venezuelanos. O senhor chegou a falar sobre isso ontem em Passo Fundo, disse que, se eleito, seria um outro caminho que o governo seguiria em relação aos venezuelanos. Qual seria o tratamento, né, num governo do general Mourão com Jair Bolsonaro com relação aos venezuelanos e a entrada deles no Brasil? O Bolsonaro já especificou, né, em outra entrevista que ele deu aí antes do atentado, que essa questão tem que ficar nas mãos do governo federal, né? O governo federal tem que lidar com isso, não pode deixar na mão lá do estado de Roraima, né, com as limitações que tem. Sim, o estado teria que ter um envolvimento maior em relação a isso. Exato, e até é aquela história, uma questão humanitária, né? O que o povo venezuelano vive é uma verdadeira diáspora, um êxodo causado por um regime maléfico. Perfeito. Eu imagino que você já deve ter falado e comentado várias vezes aquela sua declaração, né, de que famílias que têm crianças criadas por mãe e avó seriam fábricas de elementos desajustados. Queria que o senhor explicasse um pouco, desenvolvesse um pouco mais isso pra gente. Até porque muitas mulheres que tiveram nessa situação se sentiram ofendidas. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais isso. Olha, eu fui muito claro quando eu fiz a minha exposição a esse respeito, até porque é um dado amparado em estudos, né? Já falaram o próprio Drauzio Varela, a Folha de São Paulo já publicou. Na realidade, fizeram uma generalização brilhante, né? Existe a família criada por mãe e avó que tem recursos. Essa não é problema. Agora, aquela que reside aí das nossas comunidades carentes, né, onde não tem escola, não tem creche para as crianças ficarem enquanto as mães estão fora, essa foi o que eu me referi. Perfeito. Agora, o senhor sabe que a maioria delas, elas fazem isso de forma heróica e não por uma decisão, né? Muitos pais... Não, mas eu não estou criticando, eu estou dizendo que é o seguinte, o pai não está lá porque muitas vezes está preso, já morreu, é por isso. Sim. Bom, nessa última pesquisa, inclusive, né, dá um empate técnico entre Bolsonaro e Haddad na questão das mulheres, né, na preferência de voto das mulheres. É um empate técnico. E há uma enorme campanha na internet, especialmente, o senhor deve ter acompanhado, a hashtag Ele Não. Como é que o senhor está vendo essa questão aí que coloca muitas mulheres em contrariedade com a campanha de Jair Bolsonaro? Olha, mais uma vez, né, que eu tenho visto, né, em todos os lugares que eu tenho passado, é um grande número de mulheres apoiando o Bolsonaro. Existe um certo preconceito que foi passado, a campanha do candidato Geraldo Alckmin tratando o assunto de forma baixa, até na minha visão, né, mas eu julgo que, como todo o país, né, tem uma maioria que está ao lado do Bolsonaro, tanto de homens como mulheres, e outros que não. Até porque a unanimidade é burra, né? Tem que haver divergência. Eu até chamei a atenção porque na pesquisa essa do Ibope, entre as mulheres, está 21-21, um empate Bolsonaro com Haddad, 21% para cada lado. Né? Então, pelo menos na pesquisa há um empate. Depois tem o Ciro e o Alckmin, que vem logo atrás, mas na preferência das mulheres tem Haddad com 21%, Bolsonaro também com 21%.
vamos dizer o seguinte, né? Eu acho que os apoiadores do Bolsonaro, eles constituem um corte vertical na sociedade, né? Ele não está estratificada a coisa. Sim. Né? Então todas as classes estão representadas, assim como os grupos de mulheres também. General Mourão, a questão da violência no Brasil, o senhor é um general, né? Acompanha bem isso. A gente está acompanhando um medo do brasileiro cada vez mais, e quando se fala nos brasileiros que querem sair do país, a maioria deles está argumentando com relação, nem mais até do que a preocupação com a economia, que está muito ruim, é a questão da segurança. O brasileiro se sente desassistido. Tanto o Bolsonaro quanto o senhor falam na questão da liberação das armas. Mas isso seria o suficiente? O senhor acha que isso seria um caminho, ou precisa muito mais do que isso para que o brasileiro volte a ter segurança? A questão do direito do cidadão portar sua arma, isso é um ângulo do problema, né? E o Bolsonaro não coloca isso como uma panaceia para solucionar a segurança pública. Muito pelo contrário, a questão da segurança pública, ela será solucionada por uma ação policial mais coordenada, não é? Com mais tecnologia, com mais apoio ao trabalho policial, não é? Juntamente com ação social em cima das áreas onde estão localizadas essas narcoquadrilhas que agem com o Brasil, assim como no sistema penitenciário. Sim. Por que o senhor acha que não funcionou? O que não deu certo na intervenção do Exército no Rio de Janeiro, que não conseguiu até o momento dar um resultado eficiente na questão da segurança no Rio de Janeiro? Olha, eu discordo dessa visão, Nando. Sim. Porque hoje nós temos mais de 70% da população do Rio de Janeiro apoiando o trabalho que está sendo feito lá pelo general Braga Neto e a equipe dele. Agora, é uma intervenção que se restringiu única e exclusivamente à segurança pública, né? As demais áreas, né, as áreas que o Estado tem que entrar, não estão sob nosso controle. E isso eu tenho dito que uma coisa não pode funcionar sem a outra. Teria que ter uma autonomia maior, o senhor imagina? Não digo a questão da autonomia, né? Eu digo que não adianta você só combater diretamente a marginalidade, se você não conseguir proteger a população que está envolvida por essa marginalidade. Muita gente fica com medo ou quando ouve, né, declarações sobre o período da ditadura militar no Brasil, ou do regime militar, como que se queira chamar, né, de que tanto o senhor quanto o Bolsonaro gostariam, mesmo que numa eleição democrática, com a participação popular, retomar aquele período. O que o senhor fala sobre isso? É uma questão de análise sobre o que aconteceu, mas daqui para frente seria diferente? Ou o senhor vê alguma possibilidade disso voltar a acontecer no Brasil? Olha, as pessoas têm que entender que cada período da história, né, tem suas soluções, né? O período de 64 era um período da Guerra Fria, era um período totalmente distinto do que nós vivemos hoje. E a disposição do Bolsonaro é trabalhar dentro do sistema democrático, no sistema de pesos e contrapesos que caracteriza, não é? Com o Executivo fazendo a sua parte, né, tocando o orçamento, o Legislativo produzindo o orçamento e o Judiciário olhando isso aí tudo. O senhor não quer ser aquele vice que vai ficar no banco se lesionar o titular entra em campo? O senhor quer ter uma atuação mais ativa durante o governo? Olha, o Bolsonaro, desde o começo, sinalizou para mim que eu teria outras funções. Então, depois que nós tivermos vencido a eleição e decidimos como é que vamos organizar isso, eu tenho certeza que ele vai me dar algumas tarefas. O senhor tem preferência de onde é que o senhor poderia render com mais qualidade? Olha, eu não tenho preferência, né? Eu farei aquilo que ele julgar melhor. Perfeito. O candidato Bolsonaro chegou a declarar de que gostaria, de caso de eleito, de que o Brasil saísse da ONU, né? Como é que o senhor analisa isso e como isso se daria na prática? Na realidade, aquilo foi um arrobo ali, né? Um momento que pegaram ele, foi lá no dia 18 de agosto, se eu não me engano, que ele falou isso, né? Numa entrevista daquelas de quebra-queixo, ele deu uma resposta e depois ele já desdisse isso. É óbvio que o Brasil é um dos fundadores, o primeiro secretário-geral das Nações Unidas foi um conterrâneo nosso, né? Então, nós permaneceremos na ONU sempre. Foi
Foi um momento de desabafo do candidato. Sim, né, em cima daquela comissão aí de direitos humanos, né, que não tem nada a ver em termos de decisórios perante as Nações Unidas, né, e toda aquela problemática que houve aí dessa forçação de barra do PT em relação à candidatura do Lula. O inquérito policial está colocando de que foi uma ação isolada do autor do atentado ao candidato Jair Bolsonaro. O senhor concorda com esse inquérito? Tem dúvidas? Questiona isso? Olha, eu prefiro primeiro ter acesso, né, ao inquérito, ver como é que foi conduzida essa investigação, para poder depois comentar. Se eu comentar daqui agora seria meio leviano. Perfeito. Que o senhor está sentindo na recepção dos gaúchos aí nessa sua estada aqui no Rio Grande do Sul? Estou muito satisfeito, maravilhado. Tivemos uma recepção maravilhosa em Ijuí, uma carreata lá que reuniu uns 4.000 carros da cidade, ontem em Passo Fundo, e agora eu sei que eu vou chegar aqui em Santiago, já tem mais de 1.000 pessoas aí nos aguardando. General, lá em 64 se falava muito numa ameaça comunista. O senhor vê algo parecido, um quadro parecido nesse momento aqui no Brasil? Não, porque não tem os centros irradiadores do movimento comunista internacional como havia naquele momento, né? Vamos lembrar que a União Soviética, a China, Cuba eram centros irradiadores e apoiavam movimentos dessa natureza. Apesar daqui no Brasil nós temos gente que está no século XIX, né? Parou lá no Manifesto Comunista em 1848, eles não têm capacidade para impor isso. O senhor é favorável a uma intervenção na Venezuela, como por exemplo já chegou a ameaçar o presidente norte-americano Donald Trump? O problema da Venezuela terá que ser resolvido pelos venezuelanos, né? Mas na minha avaliação e por ter vivido 2 anos naquele país, acredito que irá descambar meio que numa guerra civil em algum momento, e aí necessitará uma intervenção das Nações Unidas. Sim. Agora, o senhor imagina que o Brasil tem que, de alguma forma, até pela liderança que o Brasil tem na América, de ele não apenas isolar ou se omitir, ou, enfim, não participar, deixar que os venezuelanos decidam, mas de alguma forma tentar fazer uma mediação que possa ajudar? Eu acho que sim. Eu julgo que dentro das nossas melhores tradições da nossa diplomacia, né, é importante que a gente ajude os venezuelanos a ficarem em paz, né, e a conseguirem sair da crise em que se encontram. Perfeito. Eu gostaria só que o senhor especificasse um pouco mais com relação a essa chegada de venezuelanos. O senhor pensa, por exemplo, em não recebê-los, fechar a fronteira? O que seria feito nesse sentido? Não, o Bolsonaro já disse, né, que ele não fechará a fronteira. Agora, o governo federal terá que organizar, né, tanto a questão da ajuda humanitária, como já está ocorrendo lá em Roraima por parte aí do Exército, né, como depois a realocação dessas pessoas em outros pontos do país, né? Sim. Aqui no Rio Grande do Sul já estamos aí com venezuelanos que estão chegando. Há um apoio das Nações Unidas também nesse sentido. Existe o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? Que tem seus recursos que podem ser utilizados para apoiar a distribuição desses pessoas por todo o nosso espaço territorial. General, que informações o senhor tem sobre a saúde do candidato no momento? Se há uma previsão de ele deixar o hospital? O candidato está muito bem, a recuperação dele eu acho que está num galope muito bom. Eu acho que talvez no final de semana ele já consiga ir para casa. Final de semana já é? Isso, acredito, né? Tô torcendo. Mas fica de molho em casa, não pode estar saindo, né? Não, de molho não pode, como é que o cara diz, não pode ficar se fresquendo, como diz o gaúcho. É verdade. Tá bom, o senhor tá onde agora, general? Quase em Santiago, pô. Quase em Santiago, Quase em Santiago. E qual é o seu roteiro daqui pra frente? Santiago, depois Uruguaiana, dormimos lá em Uruguaiana, amanhã Alegrete, dormimos em Bagé, né? Que aliás, tu sabe que existem 3 capitais no mundo, né, Nando? Bagé, Paris e Londres, hein? Bagé, Paris e Londres. É isso aí, Nando. O senhor falou que morou na Venezuela, o senhor como militar, onde mais morou, general? Morei nos Estados Unidos, morei na África, em Angola e no Brasil todo. Em Angola também, em Angola, passei um ano numa missão de paz da ONU lá. Perfeito. Bom, então o senhor já tem experiência com a ONU, né? Por isso que o senhor fala aí que é da importância de o Brasil participar desses... Isso. Não podemos nos furtar isso.
Então tá bom. General, muito obrigado aí pela sua atenção aqui com a Rádio Guaíba. Boa estada no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um abração, Nando. Grande abraço. Nada, tchau.